Estou gravando e vou passar aqui para o senhor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Então é 1. com você, meu querido Wagner. Tenha uma boa aula. Valeu, meu nego. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Um abraço. Abraço. E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Com a cara de Bom dia. Agora há pouco, né? Todos nós com essa cara sensacional. A gente dorme nesse frio, só dá sono. Então, não se esquentem com essas olheiras. É só charme. Diria que é charme, para mostrar que eu sou uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não dorme nunca, porque aqui a gente não para nunca, jamais, nunca, jamais. Hoje a gente vai continuar a nossa vida, né? A gente vai continuar a nossa vidinha de gramática aí, né? Nossa vida que estávamos falando sobre sujeitos, e aí falamos sobre os sujeitos determinados, e aí a gente estava falando exatamente sobre os sujeitos indeterminados e vimos as duas formas, né? Quando eu entro normalmente sujeito indeterminado, o que eu aproveito? Como a gente tem aquela indeterminação pela partícula C, pelo índice de indeterminação do sujeito, normalmente eu prefiro aproveitar esse momento em que a gente está falando sobre índice de indeterminação do sujeito e adentro nas vozes verbais. Por quê? Porque essa partícula C, gente boa, que a gente conhece aí, ela é um dos maiores problemas, digamos assim, gramaticais que a gente tem. Problema em que sentido? Na verdade, para muitos de vocês, problema se chama gramática, né? Isso não só para vocês aqui, mas de forma geral, com relação a alunos, a gramática costuma ser meio tadinha, bichinha, meio, né? Bate em vocês e vocês às vezes ficam ali sofrendo, aquela coisa toda. Então, a gente vai falar de uma parte que eu acho que é uma parte até interessante, não que eu não acho o resto interessante, eu acho tudo muito interessante, mas que é uma parte que mistura semântica com sintaxe, né? Que é exatamente as vozes verbais, são as vozes verbais. Para a gente falar sobre vozes verbais, então eu sei que ainda falta a gente falar sobre sujeito inexistente, mas é aproveitando realmente a esteira daquilo que a gente tinha falado na aula anterior, né? Então, quando a gente está pensando com relação às vozes verbais, a gente vai pensar sempre da seguinte maneira, olha só. Então, quando a gente pensa em vozes verbais, nós vamos imaginar o seguinte. Vozes verbais, elas são uma interface. O que significa dizer que eu tenho uma interface? Significa dizer que eu tenho a união de dois elementos, tá? Então, a união de dois elementos aqui, no caso, dois pensamentos, né? Como assim a união de dois elementos? Eu vou unir, essencialmente, a sintaxe, que é exatamente essa parte que a gente chama aí da classificação, né? Os elementos que estão relacionados à estrutura da frase. Então, sempre que eu penso em sintaxe, a gente está falando sobre estrutura. E eu somo à sintaxe exatamente uma relação semântica. Então, a semântica, ela está relacionada diretamente à significação. A gente tem junto com, né, muitas vezes a gente estuda junto com semântica ou como sendo semântica, uma parte chamada pragmática, que tem a ver com as intenções que determinados elementos vão ter dentro de uma estrutura. Por que construir determinada estrutura, né? Então, quando a gente está falando que a gente tem as vozes verbais como uma interface, então a gente está levando em consideração, essencialmente, o seguinte. A gente está levando em consideração aspectos que serão sintáticos e aspectos que serão semânticos. É claro que para falar sobre estruturas de vozes verbais, e aí principalmente quando a gente estiver falando sobre as duas vozes consideradas construídas, que são a voz passiva e a voz reflexiva, a gente vai entrar também em elementos morfológicos, mas eu não costumo dizer, não costumo falar sobre essa relação da morfologia nesse momento. Por quê? Porque, na verdade, tudo é morfologia, né? Se eu construo uma estrutura, eu estou trabalhando com morfologia. Toda a parte de construção linguística, ela não acontece de forma separada, né? Assim, por isso que muitas vezes gera-se uma dificuldade muito grande na vida de vocês, porque a gente, quando passa para falar sobre sintaxe,
a gente acaba falando sobre elementos como se eles fossem estanques, né? Elementos como se eles fossem separados do restante das significações. Então, é muito comum que a gente tenha que falar sobre sintaxe, que a gente tenha que classificar uma série de elementos, e aí, às vezes, fica parecendo que a gente não está levando em consideração todo o restante, né, que foi construído e que é utilizado nessa construção. Mas, no nosso caso aqui, a gente vai falar da semântica um pouco, da morfologia, quando a gente estiver falando um pouquinho mais sobre as duas outras vozes, por conta principalmente das partículas que são possíveis de se encontrarem ali e das marcações que nós temos nessas duas outras vozes, né, que é a voz reflexiva e a voz passiva. Por que é importante falar sobre isso? Porque como ela é interface, ela costuma ser muito cobrada de vocês. Claro, quando eu falo isso, a gente está pensando muito na UNB e nos vestibulares, nos outros vestibulares tradicionais, né, que ocorrem no Brasil, e deixando um pouquinho de lado o Enem, porque a gente sabe que o Enem ele é mais contextual, e aí a gente vai falar sobre o Enem quando a gente chegar lá na fase de preparação específica para o Enem mesmo, né? No nosso caso aqui, a gente ainda tem uma preocupação mais gramatical, por conta principalmente da UNB, que cobra de vocês muito vozes, né? Assim, essa particulinha, principalmente aqui, a partícula C, é uma das preferidas pelo Sebrasp. Por que é uma das preferidas pelo Sebrasp? Não que exista uma indicação e eles nunca fazem essa indicação, mas é porque, como é um tema legal de fazer questão e que você consegue fazer questão difícil a partir dele, a maior parte dos elaboradores costuma se utilizar das vozes por isso, porque por ser interface, tem tudo a ver com o Sebrasp, né? O Sebrasp gosta dessa coisa de misturar dois elementos, né? Dificilmente a gente tem uma relação somente sintática, a maior parte das vezes a gente tem uma relação semântica com a pragmática, alguma coisa assim, mas acaba se tornando mais a cara do Sebrasp pela facilidade. Nós temos uma facilidade de construção de questões a partir desse conteúdo. Esse conteúdo é muito fácil de se construir, questão difícil, inclusive. Tá? Então, por conta disso, a gente acaba falando muito sobre a partícula C. E aí, quando a gente estava, então, voltando para as vozes, a gente vai pensar o seguinte: eu acabei de dizer que as vozes verbais são uma interface. Essas vozes, então, a gente vai pensar o seguinte: elas recebem determinação a partir do quê? Então, a gente vai dizer que essas vozes, elas são determinadas pela relação semântica, olha só, elas são determinadas pela relação semântica entre dois elementos. Então, pela relação semântica entre, quais seriam esses dois elementos? O sujeito e o predicado. E o verbo, no caso, né? Vou chamar aqui de verbo, apesar dele ser o núcleo do predicado, para a gente conseguir pensar em algumas coisas aqui. Aí a gente vai pensar essencialmente o seguinte: sujeito, beleza, a gente já está estudando ele já tem um tempo. Verbo é uma classificação que vocês estão acostumados morfológica, claro, né? Vocês estão todos acostumados muito tranquilamente com a morfologia. Então, quando a gente vai determinar qual é a voz verbal desse verbo, a gente precisa levar em consideração o sujeito desse verbo e a relação que o sujeito está estabelecendo com esse verbo. Quais são as relações possíveis de serem vistas dentro de um enunciado, né? Dentro dessa noção das vozes? A gente tem as relações de agente, a gente tem as relações de paciente e a gente tem a relação da soma dos dois, que é, né, somando esses dois aqui, que é o que a gente vai chamar de sujeito reflexivo. Então, a gente vai chegar lá em cada um desses sujeitos. Como vocês já estão acostumados, né, assim, o sujeito agente é aquele que está presente na voz ativa. Então, sempre que eu tiver voz ativa, eu tenho sujeito agente. Sempre que eu tiver voz passiva, eu tenho sujeito paciente. E sempre que eu tiver voz reflexiva, eu tenho sujeito reflexivo. Beleza? Então, a gente pensa dessa forma. Então, estruturando aqui tudo que a gente falou até agora, só como conceituação inicial. A gente já percebe a existência de três vozes essenciais, porque eu tenho três relações possíveis. Então, eu vou ter uma voz ativa por conta do agente, uma voz passiva por conta do paciente e uma voz reflexiva por conta dessa relação reflexiva entre sujeito e verbo. Essas relações, elas são muito presentes em todos os verbos, desde que nós tenhamos sujeito presente nesse verbo. E aí, quando eu digo desde que eu tenha sujeito presente nesse verbo, significa dizer o quê?
desde que não seja uma oração sem sujeito. Se for uma oração sem sujeito, a gente vai poder determinar claramente que não há voz dentro daquele verbo. Por quê? Porque se a relação é entre sujeito e verbo, e a oração é construída sem sujeito, ou seja, é um sujeito inexistente, automaticamente vocês vão concordar comigo que eu não posso fazer essa classificação. Como é que eu vou dizer que o sujeito do verbo haver é um sujeito agente, sendo que ele não é, não tem, que ele não é, na verdade, sendo que ele não existe, não há sujeito nessa relação. Se não há sujeito nessa relação, como é que eu classifico essa relação de ação? Aí a gente entra num segundo ponto importante. Nós também não teremos voz verbal quando o verbo for de ligação. Por quê? A relação é entre a ação do verbo e o sujeito. Se o verbo é de ligação, automaticamente, o que a gente percebe? A gente não tem ação. Não tendo ação, a gente não tem voz. Então, vamos só... Opa. Oxi, peraí. Descarta. Ô, gente, perdão. Vou voltar aqui rapidinho. Shall stop. Close it. Eu não closetei nada. Ora, caralho. Ai, meu filho. Começa aqui com o papai, vai. Isso, bola de fogo. Então, o que acontece? A gente vai pensar exatamente que aquilo que a gente falou, beleza, que é o primeiro slide que a gente deu uma olhadinha lá, tá? No segundo ponto, então, que é o que a gente acabou de falar, vamos pensar o seguinte. Então, a gente vai ter, para que exista voz, então a gente vai pensar aqui, voz verbal. Então, olha só o que acontece, voz verbal pressupõe, então a gente vai trabalhar com uma pressuposição, pressupõe verbo de ação. Então, primeira coisa que a gente, na verdade, estou só escrevendinho aqui para vocês terem aí, né, para vocês também poderem copiar, não sei como é que vocês estão fazendo. E a gente vai pensar aqui, voz verbal. Então, mais uma pressuposição, ó. Pressupõe verbo pessoal. Por que pressupõe verbo pessoal? O que é o verbo pessoal, galera? Verbo pessoal, vocês estão acostumados com a contraparte dele. Qual é a contraparte do verbo pessoal? O verbo impessoal. Se o verbo impessoal se o verbo impessoal é aquele que não apresenta sujeito, por lógica, automaticamente a gente entende que o verbo pessoal é aquele que apresenta o quê? Sujeito. Então, eu vou trabalhar com a ideia de que o verbo pessoal é com sujeito, o verbo impessoal sem sujeito. Então, para a voz, o que eu preciso? Para a voz verbal, eu preciso de um verbo pessoal e que esse verbo seja um verbo de ação. Beleza. Colocados e pensados esses dois pressupostos, a coisa anda de forma um pouco mais tranquila. Então, a gente já chegou à conclusão que as orações sem sujeito não apresentarão de maneira nenhuma voz, da mesma forma que os verbos de ligação. E aí a gente começa a pensar o seguinte, nós temos aqui, essencialmente, 3 tipos de vozes. Então, eu já meio que comecei lá com vocês, mas a gente pode pensar em 3 classificações de vozes. Então, quais seriam essas 3 classificações? Então, as nossas 3 classificações de vozes seriam, primeira delas, o que nós chamamos de voz ativa. Essa voz é considerada a voz natural do português. Por que ela é a voz natural do português e o que me leva a dizer que eu tenho uma voz natural? Você vai pensar essencialmente no seguinte, quando a gente pensa com relação a essa história aí de voz natural, porque quando você está aprendendo a falar português, a primeira voz que você se utiliza é da voz ativa. Você não aprende... Ei, os dois. Desculpa, jovens. A gente não aprende, né, a falar por meio de voz passiva. Zezé! A gente não aprende a falar por meio de voz passiva, né? A gente vai aprender necessariamente a usar a voz ativa e a voz passiva e a voz reflexiva, elas são vozes que a gente vai aprendendo depois, com o passar do tempo. Ô, gente, desculpa, pelo amor de Cristo. Vocês dois vão inventar de fazer isso agora? É porque tem alguém na porta, provavelmente. Não tem ninguém na porta, eu espero, né?
Então, o que acontece? Essa voz é naturalizada. As outras, elas vão sendo aprendidas. Elas vão sendo... a gente vai aprendendo conforme a gente vai falando português. Zezé! Oh, meu Deus! Ela disparou aqui, não sei o que aconteceu, não. Então, essa voz ativa, né? Então, é a naturalizada, a voz passiva e a voz reflexiva, são as duas vozes que não são naturais. Elas vão ser aprendidas no decorrer do nosso falar, e aí a gente vai entender uma série de outras coisas. Aí a gente vai pensar o seguinte: quando a gente tem, então, voz ativa, ela é a natural, e ela vai apresentar algumas características que são características importantes. Quais são essas características importantes? A primeira delas é que eu vou ter um sujeito agente. Então, o sujeito agente é aquele que, como vocês estão acostumados, é aquela criatura que pratica a ação. Né? Então, a gente vai ter que o sujeito agente é aquele que pratica a ação. Só um momentinho, gente, 2 segundos. Não tem nada aqui. Para com isso. Meu Deus do céu. Eu fui lá se tinha alguém na porta, porque eles estão os dois na porta gritando desesperadamente. Meu Deus do céu. Ora. Oi, gente, tudo bem? Como estamos? Então, a gente vai ter que esse sujeito agente pratica a ação. Top. Então, você tem uma ação sendo realizada, e aí por isso que vai ser voz ativa, porque você tem uma ação sendo realizada pelo sujeito, e essa ação realizada pelo sujeito, ela vai estar chamada, né, na voz ativa. Beleza? É aquelas coisas, é aquela voz que a gente está bastante acostumado, é uma voz bem naturalizada para a gente. Cadê meu pontinho? Gente, alô? Aqui, achei. É aquela voz naturalizada que a gente está muito acostumado. Então, por exemplo, quando eu digo o seguinte, ó, os alunos estudaram muito, são vocês, né, para a prova. Quando eu tenho uma construção como essa, o que acontece? Eu acho que ninguém tem dificuldade aqui de perceber que os alunos é o nosso sujeito, né? Então, os alunos é classificado como sujeito. Ai, já deu, né? É classificado como sujeito. Ele é um sujeito que está praticando a ação de estudar, né? Então, são os alunos que estudaram. Então, esse sujeito aqui, necessariamente, ele pratica a ação. E, ao praticar a ação, ele faz com que essa voz seja automaticamente voz ativa. Uma coisa que vocês precisam tomar cuidado. Se você vai classificar esse sujeito, esse é um sujeito simples. Por que ele é um sujeito simples? Ó, a gente tem um único quê? Núcleo. Tá? Então, ele é sujeito simples porque a gente tem um único núcleo. Quando a gente pensa semanticamente, e aqui está a grande diferença do que vocês estão acostumados, então, quando a gente pensa em termos de semântica, eu vou poder chamá-lo de agente. Então, se eu mando você classificar o sujeito... Gente, eu não sei o que está rolando. Perdão aqui. Não tem ninguém na porta. Será que é um espírito? Ai, meu Cristo. Eu não sei. Viraram os cachorros aqui. Então, assim, eu tenho gravação daqui a pouco de novo. Então, o que acontece? Quando a gente manda vocês classificarem os sujeitos, a gente pede essa classificação salvo, se a gente estiver falando sobre vozes, dentro dessa noção de agente, né, de simples, composto, desinencial. Então, você só classifica como sujeito. A classificação como agente não é uma classificação sintática, então ela não é necessária. Mandou classificar o sujeito, você não precisa levar em consideração se ele é agente ou paciente, porque isso é semântica, não é sintaxe, tá? Então, nesse primeiro ponto, é sempre importante lembrar. Se eu estiver falando sobre vozes, aí você pode classificá-lo como agente. Qual é a segunda característica que a gente vai ter lá? A segunda característica que a gente vai ter, que é importante dentro da voz ativa, é que a voz ativa, a gente vai poder dizer, a gente vai poder afirmar que ocorre em todos ou todas as transitividades. Lógico, se eu estou falando sobre todas as transitividades, a gente está falando necessariamente sobre todas as transitividades verbais, claro, dentro dos verbos de quê? Dentro dos verbos de ação. Por quê? Verbo de ligação não tem voz. Bota na sua cabeça isso. Então, a gente está dizendo que ocorre dentro de todas as transitividades. Quais seriam essas transitividades? VTD, verbo intransitivo,
verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo indireto. O que você vai pensar aqui? Neste caso específico aqui, essas duas transitividades, só voz ativa. Opa, já temos aqui uma informação importante para a nossa vida, não que as outras não tenham sido até aquele momento, né? Mas, nesse caso, qual é a informação importante? Se o verbo for intransitivo ou se o verbo for transitivo indireto, de primeira, você já pode colocar que a voz é o quê? Ativa. Isso já faz com que a gente pressuponha que as outras duas vozes só ocorrem com verbos transitivos diretos e com verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Então, a gente já começa pensando assim, se é verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto, automaticamente a gente já trabalha com a ideia de que é voz ativa. Só VTD ou VTDI que vão aceitar as três vozes. Botaram na cabeça? Entenderam? Dúvidas? Até esse momento, alguém? Raise your hands aí. Não? Certeza? Tudo tranquilo? Massa. Então, pensamos dessa forma com relação à voz ativa. Aí a gente entra numa segunda possibilidade de voz. Qual é a segunda possibilidade de voz? A segunda possibilidade de voz que a gente tem é a voz mais utilizada por nós dentro dessas questões, que é a chamada voz passiva. O que a gente vai pensar com relação à voz passiva? Vamos lá. Então, vou começar com a voz passiva para vocês, que é onde surgem, na maior parte das vezes, dúvidas, tá? A voz passiva, automaticamente, é aquela que apresenta sujeito paciente, ou seja, é o sujeito paciente, é quem recebe a ação. É a mesma coisa de sofrer a ação. Então, aqui eu não tenho um sujeito praticando a ação, eu tenho um sujeito sofrendo a ação, eu tenho um sujeito recebendo essa ação. Ele recebe essa ação de que maneira? Então, eu tenho uma construção que é originária, como na maior parte das vezes a gente pensa, da voz ativa, e essa ação da voz ativa tem alguém que praticou aquela determinada ação. Meu Deus do céu, vou ter que bater em cachorro hoje? Não bato em cachorro, tá, gente? Mas a ameaça sempre funciona, igual aluno. Então, assim, não que eu ameace bater em aluno, meu Deus do céu. Vamos pensar o que nessa gravação, Cristo? Então, o que acontece? Ele recebe a ação, tem alguém lá que é responsável por praticar essa ação. Na maior parte das vezes, essa criatura que pratica a ação, ela nem está aparente no texto, né? Estou coçando a perna aqui, gente. Ela nem está aparente no texto, isso é importante dizer para vocês. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente ignora, a gente tira o agente, indetermina o agente, e isso é uma coisa interessante, porque eu não preciso ter sujeito indeterminado para ter agente indeterminado. Pelo contrário, tá? Posso tranquilamente ter esse tipo de relação. E aí, a gente muitas vezes vai ter só aquele sujeito que é paciente. Qual é o maior problema da voz passiva? A voz passiva, então, o maior problema dela está relacionado com isso aqui, ó. A voz passiva só ocorre em VTD ou VTDI. Então, voz passiva só ocorre em VTD ou em VTDI. Se a voz passiva só ocorre em VTD ou VTDI, o que acontece com a gente? A gente tem uma tendência muito grande a confundir aquilo que vai ser o sujeito da voz passiva, principalmente na sintética, com o objeto direto, que é uma confusão normal e aceitável, porque ele é o sujeito da voz passiva realmente vai ser o objeto direto da voz ativa, tá? Então, isso causa muita confusão na cabeça de vocês. Mas a gente vai devagarzinho aqui, porque o objetivo é que não exista mais dúvida nenhuma daqui para frente com relação à voz. Aí vocês vão saber tudo sobre vozes, tá? Tanto é que não é só a aula de hoje, né? A aula de hoje é a próxima. Até porque o conteúdo é longo, com os cachorros latindo, então, muito longo. Aí a gente gera aqui 2 pressupostos que você vai lembrar para a sua vida, tá? Eu tenho sempre 2 pressupostos com relação à voz passiva. Quais são esses pressupostos? Um sempre e um nunca. Qual é o sempre da voz passiva? A voz passiva sempre tem sujeito, tá? E o que ela nunca tem? Ela nunca tem objeto direto. Por que ela nunca tem objeto direto, Wagner? Calma, agora eu estou ficando confuso, porque você disse que ela só ocorre com VTD ou VTDI, meu pé está funcionando, tem um mosquito aqui, VTD ou VTDI,
Mas como é que ela nunca tem objeto direto? Ela tem objeto direto, a voz passiva não tem. Quem tem? A voz ativa, que foi originária dela. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos imaginar o seguinte. Os cachorros, aproveitando aqui o meu momento, comeram... Professor, mas esse negócio é simples. Sim, a gente vai complicando com o tempo, né? Comeram a parede. E realmente eles comeram. Então, quando eu digo assim, os cachorros comeram a parede, o que eu tenho aqui, galera? Eu tenho necessariamente como sujeito os cachorros com o verbo comeram. O sujeito é os cachorros, sujeito simples, porque tem um só núcleo, e eu posso classificá-lo semanticamente como sujeito agente. Por que eu posso classificá-lo como sujeito agente? Porque comeram é um verbo de ação, inclusive um verbo transitivo direto nesse caso, porque ele utilizou-se porque ele se utilizou de um objeto direto, que é a parede. É o objeto da comilança, né? Aqui é um agente, certo? Isso aqui eu consigo entender tranquilamente como paciente, porque a parede sofre a ação de ser comida. Comida por quem? Pelos cachorros. Então, se os cachorros comeram a parede, eu tenho um agente praticando uma ação sobre um paciente. Top. Tem um objeto direto bonitinho aqui, VTD e sujeito. Olha só, se eu tenho sujeito, VTD e objeto direto, essa frase que está na voz, e aí não há dúvida para vocês, que está na voz ativa, pode ser passada para quem? Para a voz passiva. Vamos pensar o seguinte. Na voz passiva, bonitezas, o que acontece com a voz passiva? Na voz passiva, a gente tem o agente sendo o sujeito. Concordam? Massa. Então, eu vou ter aqui o quê? A parede. Então, tenho aqui a parede como sujeito. Só que o que acontece? Agora ela vai sofrer essa ação. Se ela vai sofrer essa ação, eu preciso mudar esse verbo, porque se eu colocar a parede comeu os cachorros, eu não mudei a voz. Por que eu não mudei a voz? Eu só mudei quem comeu. E, inclusive, eu estou usando um sujeito que seria, digamos assim, um sujeito com uma restrição semântica para desempenhar essa função. Por quê? A parede, de forma total, não pode ser classificada como comeu, né? Como sujeito de comeu no sentido dela praticar a ação. Salvo se a gente utilizar com algumas expressões muito doidas, tipo assim, a parede comeu o terreno. No sentido de que, por exemplo, a parede ou o terreno comeu a parede, né? Assim, que aí você vai ter que ter um contexto te explicando o que aquilo significou. Aí você consegue fazer, porque a gente está trabalhando com uma linguagem polissêmica, né? A gente sabe disso, a gente sabe que a língua portuguesa, assim como todas as outras línguas, ela é polissêmica. Então, a gente precisa ter relações lógicas dentro dessa polissemia, inclusive, para que a gente consiga compreender o que acontece nessa nossa vida. Beleza? Então, eu vou ter o seguinte, ó, a parede, preciso transformar isso num paciente. Então, eu vou ter que lançar a mão, num primeiro tipo de voz, de uma locução verbal formada por verbo ser, mais o particípio do verbo da voz ativa. Qual é o particípio, aliás, né? Qual é o verbo da voz ativa? Comeram. Qual é o particípio dele? Comida, porque a parede está no feminino, então a gente vai ter que fazer a construção de a parede foi comida pelos cachorros. Opa, chegamos lá. Quando eu digo a parede foi comida pelos cachorros, isso aqui, bonitinhos, é o que nós chamamos de voz passiva analítica. Por que ela é analítica? Você vai diferenciar pelo uso da partícula C mesmo. Na voz passiva sintética, que é a que eu vou escrever para vocês aqui agora, a gente utiliza uma partícula apassivadora, tá? Então, a diferença é morfológica. Um eu vou usar uma locução verbal sem partícula passivadora e no outro eu uso a partícula passivadora. Aqui eu vou ter o seguinte, ó. Opa. Parou aqui o negócio. Graças a Deus o espírito foi embora, eu acho. Então aqui eu vou ter o seguinte, caneta. Eu vou ter comeu-se a
paredes. Vocês viram que eu estou muito mais feliz aqui com esse negócio, né? Aqui eu tenho a voz passiva sintética, em que nós vamos ter o C como partícula passivadora. O C é porque eu, quando clico mais forte, ele aparece um negócio aqui. Partícula passivadora, né? E é uma voz passiva sintética. Percebam que o sujeito aqui de cima, ó, a parede, permanece aqui embaixo a parede. Então, na voz ativa tinha objeto direto. O que aconteceu com esse objeto direto? Ele virou o sujeito da oração de baixo. Então, a gente vai ter o objeto direto da voz ativa se transforma em sujeito da voz passiva. Beleza? E aí, o que a gente vai ter agora? Vamos aprofundar aqui nas duas vozes. Alguma dúvida, jovens? Preciso que vocês me digam, porque senão eu sento a borracha aqui, para ir em frente, hein? Tem que tirar as dúvidas. Então, a gente vai perceber que a voz passiva, então, se divide em duas classificações. O que nós chamamos de voz passiva analítica e o que nós chamamos de voz passiva sintética. Então, a gente tem, ó, voz passiva analítica, voz passiva sintética. A voz passiva analítica é a que se utiliza realmente de quê? De locução verbal sem partícula passivadora C. A voz sintética utiliza-se de partícula apassivadora. Então, eu preciso de uma partícula apassivadora na voz passiva sintética. Para ser voz passiva sintética, eu preciso de partícula apassivadora. Na voz passiva analítica, eu não vou tê-la. Eu vou ter o quê? A locução verbal que a gente viu aí, né, que eu mostrei para vocês lá naquele momento. Então, o que acontece aqui? Na voz passiva analítica, eu posso... Então, você vai colocar um pode. Então, a gente vai dizer que pode haver agente da passiva. Quem é o agente da passiva? O agente da passiva é exatamente a criatura que praticou a ação. Não é o sujeito, mas a criatura que praticou a ação. Na voz passiva sintética, nunca, eu disse nunca, há agente da passiva. Então, primeiro ponto aqui para a gente dar uma olhada. Massa. Estou dizendo, gente, eu não sei o que está rolando hoje não. Esses cachorros estão malucões. Agente da passiva. Vocês viram, né? Nas outras vezes eles nem atrapalharam tanto, assim. Eu acho que só teve um dia que ficaram mais animadinhos. Peço desculpas a vocês mesmo, tá, gente? Mas é porque eles são loucos, completamente doidos. E aí, como a gente, por conta disso, está passeando menos, né, com menos frequência, porque a gente está tentando se expor o menos possível, então eles ficam mais agitadinhos mesmo, assim. Mas hoje, em específico, eu não sei o que rolou, não. Assim, eu acho que foi o pão que não desceu direito. Então, agente da passiva aqui. Vamos dar uma olhadinha em exemplos para a gente aqui. Vamos imaginar que eu digo o seguinte, ó. A epidemia... de novo, você vai começar com isso. A epidemia foi combatida. Então, presta atenção aqui, ó. A epidemia foi combatida pela OMS com afinco. Nesse caso, o que a gente percebe? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no tudo aquilo que a gente tem dentro dessa oração aqui que nos interessa. Eu tenho toda a nossa análise sintática, começa sempre pelo verbo, nesse caso aqui foi combatida. Eu tenho uma locução verbal típica de uma voz passiva. Ela é típica de uma voz passiva, porque é o verbo ser. Então, aqui o verbo principal, o verbo auxiliar é o verbo ser, e eu tenho aqui um verbo principal, que é o verbo combater, na sua forma participial, né? A forma de particípio. Quem é que está sendo combatido? Ou seja, quem é o meu sujeito? A epidemia. Massa. Se eu for classificar sintaticamente, eu vou dizer que esse sujeito é o quê? Um sujeito simples. Todo mundo consegue perceber que se a epidemia foi combatida, ela não praticou ação, ela sofreu? Então, eu tenho um sujeito que é paciente. Se eu tenho um sujeito que é paciente, automaticamente isso aqui é voz o quê? Voz passiva.
Como é que eu vou fazer essa classificação? Não tem a partícula C. Tem? Não tem. Então, tem que ser voz passiva analítica. Tranquilo? Pela OMS, o que a OMS fez? Combateu. Então, aqui a gente tem o nosso agente da passiva. Ok. Com afinco, é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de modo. É o modo como foi praticada essa ação. Tudo bem até aqui? Todo mundo conseguindo entender, sem problemas? Se eu quiser passar essa oração para a voz passiva sintética, o que eu faço? Quem vai sumir necessariamente? O agente da passiva. É a única coisa que vai sumir. Eu vou pegar esse verbinho aqui, ó. Vou pegar o verbo principal, vou colocá-lo no começo, tá? Depois que eu explicar a voz reflexiva, que provavelmente vai ficar para a próxima aula, mas depois que eu explicar a voz reflexiva, a gente vai perceber por que esse sujeito da voz passiva é pós-posto, tá? Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Combatida é o verbo principal, combater. Epidemia é o sujeito está no singular, então eu vou ter combateu. Então eu tenho, ó, combateu-se, porque eu quero voz passiva sintética. Então eu preciso de quem? Da nossa partícula C. Combateu-se a epidemia com afinco. Então, combateu-se a epidemia com afinco é a nossa... combateu-se a epidemia com afinco, então, é a nossa voz passiva. Então, isso é importante, né? Então, aqui é a nossa voz passiva sintética. Em que a análise sintática é a mesma, porque eu mudei a voz, mas não mudei absolutamente mais nada, eu só mudei a voz. Então, isso aqui é partícula apassivadora, a epidemia é o sujeito, mais uma vez, simples, só que ele, além de sujeito simples, ele é o quê? Ele é sujeito paciente de novo, né? Com afinco, tem que continuar sendo a mesma coisa. O que com afinco é? Com afinco é necessariamente um adjunto adverbial de modo. Certo? Deu para entender até aqui? Todo mundo conseguiu entender até aqui, sem problemas? Sim, não, talvez. Vamos lá. Todo mundo de boinha? Todo mundo conseguindo entender sem problemas? Massa. Oi, diga. Ah, de boa? Beleza. Tem um negocinho que faz assim na tela. Então, voz passiva sintética, voz passiva analítica aí da história. Onde é que normalmente a gente tem problema? Vamos lá. Normalmente, eu não vou entrar na voz reflexiva, porque eu quero entrar nela quando a gente tiver mais tempo, né, na semana que vem, para poder fazer umas colocações laterais aí. O que a gente precisa tomar cuidado? A gente precisa tomar cuidado com concordância verbal. Tem alguém aqui perguntando alguma coisa? Vamos ver aqui. One more. Ah, não sei o que era. Sumiu meu one more. Vamos pensar aqui o seguinte. Concordância verbal. Quais são as considerações que a gente pode fazer a respeito da concordância? Se eu sempre tenho, então, se sempre há sujeito, automaticamente eu preciso fazer concordância com o verbo. Então, vamos imaginar que a gente tem o seguinte, ó. Vamos ver se vocês conseguem perceber aí qualquer problema. E aí, depois, quando a gente falar sobre oração sem sujeito também na aula que vem, a gente vai conseguir resolver aquele tense lá que eu passei para vocês, tá? Então, precisa de concordância. Então, imagina que eu tenho a seguinte noção assim, ó. Wagner, rapidinho. Oi. É que a Isabelle fez uma pergunta. Ela perguntou, sempre que passar da voz analítica para sintética, eu vou suprimir o agente da passiva? Agora apareceu aqui o chat de novo. Sim, não pode, Isabelle, não, é o seguinte, nunca na voz passiva sintética, obrigado, Nath, nunca na voz passiva sintética a gente tem, nunca mesmo, assim, eu uso poucos nuncas em gramática, porque eu tenho muito medo do que pode acontecer, mas nunca na voz passiva sintética a gente tem agente da passiva. Voz passiva sintética abre mão do agente. É, inclusive, considerada a voz
que serve para quê? Para você indeterminar verdadeiramente o agente. É aquela voz que você impessoaliza completamente, que você apaga completamente qualquer possibilidade de se ter ali um sujeito, ou perdão, um agente da passiva. Ou seja, o agente só aparece na voz passiva analítica. Beleza? Tranquilo? Massa, tá? Desculpa mesmo, gente, é porque piscou e sumiu. Aí agora que a Nath falou, eu consegui ver aqui. Então vamos dizer que eu tenho o seguinte, ó. Pode-se definir, quero que vocês fiquem atentos aqui a uma coisa importante. No contexto de pandemia atual, medidas para o combate à Covid-19. Inclusive, essa é uma coisa importante, tá, gente? Na sua redação, se você for escrever Covid-19, é a Covid-19, porque o nome do vírus é o coronavírus, mas a doença se chama Covid-19, tá? Então, pode-se inferir no contexto de pandemia atual medidas para o combate à Covid-19. Até porque o combate vai pedir crase, porque combater, né, há alguma coisa, tá bom? Então, perguntinha para vocês. Tem algum erro nesse caso aqui? Então, a gente tem que fazer o quê? Para a gente descobrir se a gente tem um erro, a gente precisa fazer análise sintática, né? Então, eu tenho pode-se definir, vocês conseguem perceber que nesse pode-se definir, né, seria pode ser definido, né? Então, eu tenho, ou então pode definir, eu tenho um verbo transitivo direto, pode definir algo. Aqui é uma partícula passivadora, tá? No contexto de pandemia atual, é um adjunto adverbial de tempo. Por que adjunto adverbial de tempo? Porque está indicando quando é que eu posso definir, né? Então, é uma resposta a uma noção de quando. O sujeito é o quê? Medidas para o combate... Não, é só medidas, tá? Porque para o combate aqui, eu estava vendo se dava para fazer separado. Para o combate vai ser adjunto adverbial de finalidade. Por que vai ser um adjunto adverbial de finalidade? Que é para isso que se define, né? Qual é o objetivo de se poder definir? Combater a Covid. Então, o sujeito está bem aqui. Todo mundo consegue perceber que eu tenho um erro. Qual é o erro? O erro de concordância aqui, né? Então, aqui tinha que ser o quê? Podem-se definir medidas. Isso é um erro muito comum atualmente, principalmente quando você tem um sujeito distante da forma verbal. Quanto mais distante for esse sujeito da forma verbal, né, com mais separado estiver um do outro, maior vai ser, né, a possibilidade, mais fácil vai ser de cerrar essa concordância em qualquer caso. Isso é muito comum, muito comum. E principalmente porque quando a gente olha para cá, a gente ficou tão condicionado à ideia da existência de sujeito-agente, mas tão condicionado mesmo à ideia de existência de um sujeito-agente, que a gente não consegue olhar para esse medidas aqui e pensar que ele é sujeito, porque a gente fica assim, mas medidas não pode definir nada. Sim, por isso que elas podem ser definidas. Qual é a manha? Manha. É exatamente passagem para a voz passiva. Então, a passagem para a analítica. Então, a manha é a passagem para a analítica. Porque aí você vai ter o seguinte, ó, medidas para o combate à Covid-19 podem ser definidas no contexto de pandemia atual. Sacaram? Então, a gente consegue ter essa jogada para cá. Então, quando eu passo para a analítica, fica mais fácil de eu visualizar quem? O sujeito, principalmente porque ele vai passar para antes do verbo. E sujeitos, normalmente, na nossa cabecinha de falante de português, eles devem preceder o verbo, ou seja, devem vir antes do verbo. Beleza? Então é isso. Dúvidas, traumas complexos, faltam 2 minutos. Dúvidas, traumas complexos. Peço desculpas novamente pela loucura, pela sandice desses 2 cachorros malucos que eu tenho. Né? Com a cara. Ele fica me olhando com a cara assim de não fizemos nada. Não, é que normalmente os cachorros eles puxam o dono.
pouquinho. É, mas nada não. É puxa o dono, entendi. O Sbrogel tá ouvindo, né? Não posso falar o que eu pensei, né? Então, é isso, né? Wagner. Oi, Ellen.